1 Reis 19. Do 1 ao 16. E o título que eu dei para a nossa reflexão de hoje é Libertando a Alma da Amargura. Libertando a Alma da Amargura. Eu queria ler então com você primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 1 ao 16. Eu ia pedir para colocar água, mas aqui já tinha feito, né? Obrigado. Vou precisar, obrigado. Amém. Todos acharam? Graças a Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor que diz assim: O rei Acabe fez saber a Jezabel, a rainha Jezabel, tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam meus deuses como lhe aprouver. Se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias se levantou e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas, as rochas, diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Até aí. Irmão. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que está aqui diante de nós. E nós cremos que ela é poderosa, Senhor, para mudar a nossa vida, para transformar a nossa história. Que o Senhor faça assim desta maneira hoje, Senhor. Em nome de Jesus, que esta palavra, que não é minha, Senhor, mas é do Senhor, que ela possa de fato vir ao nosso encontro e ministrar a nossa vida, nosso coração, a nossa mente, através da ação do Teu Santo Espírito. Nós precisamos do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e
Pai, para falar, para comunicar esta palavra, eu preciso do Senhor. Se não for o Senhor comigo, eu nada posso fazer, porque de mim mesmo eu não tenho nada. Mas eu coloco, portanto, a minha dependência completa no Senhor, pedindo que o Senhor me ajude a comunicar esta mensagem. Em nome de Jesus, me dá da tua graça e da tua misericórdia, e também sobre os meus irmãos, para que possam dar atenção, não necessariamente a minha figura, mas a tua mensagem, a tua palavra, que é o centro aqui. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Fala conosco, Pai. Amém. Amém, graças a Deus. Então eu queria, com este trecho da história de Elias, eu queria pensar um pouquinho com você hoje sobre esse tema, libertando a alma da amargura. E é preciso a gente trazer um pouquinho o contexto do que estava acontecendo aqui. E a gente leu 19, né? Capítulo 19, do 1 ao 16. No capítulo 18, Elias tinha acabado de ter uma grande vitória, né, contra os profetas de Baal, uma grande vitória ministerial que o Senhor proporcionou a ele, né? Ele intermediou ali uma manifestação poderosa de Deus, né, diante de todo o povo. Naquela ocasião em que aquele Deus que respondesse seria considerado o verdadeiro Deus. E aí os 450 profetas de Baal estavam lá, primeiramente fazendo seus rituais, clamando por esse Deus pagão, né, que eles cultuavam, e chegando mesmo conforme o costume deles, se cortar, né, e o sangue passou a correr ali, mas não houve nenhuma resposta. E aí depois Elias monta o seu altar com 12 pedras e aí clama ao Senhor que responda com o fogo do céu. E quando ele termina a oração, imediatamente o Senhor o responde. E as pessoas começam a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso está lá no capítulo 18, 1 Reis, você pode ler na sua casa. Mas Elias tinha acabado então aqui de passar por esse momento, por essa vitória ministerial, essa coisa maravilhosa ali que aconteceu, né? Onde o Senhor se provou como Deus verdadeiro. Mas, logo em seguida a isso que aconteceu, o rei, ele comunica, ele informa a rainha Jezabel sobre este fato, inclusive que Elias conclamou o povo a matar os 450 profetas, porque afinal de contas esses profetas pagãos tinham induzido o povo a pecar, por conta da idolatria, né? Então os 450 profetas de Baal foram mortos, né, por ordem de Elias, né, por mandado do Senhor, obviamente. E aí a rainha Jezabel fica sabendo disso, e então profere uma ameaça de morte contra Elias, né? Ele fala, que os deuses me castiguem se amanhã eu não fizer a você o mesmo que você fez aos profetas. Se até amanhã eu não matar você. Vamos traduzir em miúdos, né? Foi isso que ela falou para ele. E aí ele, temendo por sua vida, ele resolve fugir daquele local, fugir da rainha. E ele começa ali ao longo do texto que nós lemos, ele começa a caminhar por aquele deserto por mais de um mês, né? 40 dias, dá um pouquinho mais, né? Porque depois que ele faz a segunda refeição, que começam os 40 dias, passa um pouquinho de um mês e meio, mais ou menos, ele fica nesse trajeto. E nesse período ele desenvolve uma tristeza profunda. E alguns estudiosos dizem realmente que foi uma depressão que ele desenvolveu ali naquele momento, naquele tempo, até que ele chegasse ao Monte Horebe, o Monte de Deus, né? E o Monte Horebe é um outro nome também para o Monte Sinai, o Monte de Deus, que era o mesmo local onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Tá? Só para contextualizar o que estava acontecendo aqui nessa situação, né? Então, veja que interessante, porque depois de uma grande vitória no seu ministério, Elias ele passa literalmente por um deserto, né? Por mais de um mês caminhando num deserto literal, né? E ele desenvolve uma tristeza profunda depois dessa ameaça de morte, depois dessa situação que ele vive. Que coisa, né? Alcança uma grande bênção e isso resulta numa tristeza profunda, numa depressão, né? E aí a gente pode trazer essa reflexão para a gente, né? O que as decepções e as tristezas da vida podem fazer com a gente, com cada um de nós, né? O que essas coisas têm potencial de provocar na gente, né? Quão graves essas coisas, né? Porque a gente pode passar por momentos de plena alegria, tudo dando certo, tudo caminhando bem, a família vai bem, o casamento está bem, as finanças, o trabalho, a igreja, está tudo indo tudo certo. Mas às vezes uma situação, e é preciso só uma, não precisa de mais. Às vezes é só uma, né? Ela acaba
de certa maneira roubando essa alegria de nós, criando em nós uma raiz de amargura interna no nosso coração. E foi exatamente isso que aconteceu com Elias, aqui nesse trecho que nós lemos em 1 Reis 19. Ele passou por esse grande, presenciou ali, de certa forma intermediou, né, esse grande milagre público como profeta de Deus. Deus se manifestou como Deus verdadeiro ali, por intermédio da oração dele, como, né, proclamador da palavra, ali junto ao povo. Mas depois disso, no instante seguinte, ameaçado de morte e temendo pela sua vida, ele foge. Ele fica com medo e ele foge. Mas perceba aqui comigo que tem um fato curioso. Por que ele fugiu? Porque ele ficou com medo, ele temeu por sua vida por causa da ameaça de Jezabel, certo? Ele temeu ser morto pela rainha, né? Mas veja que no versículo 4, né, até o versículo 3 é a hora que ele, quando diz da fuga dele, né, versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, seu assistente, né? E aí ele passou a caminhar sozinho. Mas no versículo 4 ele foge, né, no 3 ele foge temendo por sua vida, mas no 4 fala assim, ó: ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto por iniciativa própria, por vontade própria, né, com as próprias pernas, né? Caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si o quê? Uma restauração? Pediu para si a morte. Que interessante, né? Ele foge temendo a morte, mas no versículo seguinte ele pede a morte. Curioso, né? Uma aparente contradição, talvez, será? Né? Mas a gente entende aqui que ele queria de fato a morte, mas não pelas mãos de Jezabel, não por ordem da rainha, não por uma questão vingativa, não, mas ele queria que viesse do próprio Senhor. Ele pede a morte ao Senhor, ele fala: basta, Senhor, toma minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Eu sou um nada, eu sou um zero à esquerda, como se ele estivesse dizendo algo neste sentido, né? Tamanha era a sua decepção e a sua dor. Ele não queria ser morto pela rainha, mas ele pedia a morte que viesse do Senhor, que o Senhor o tomasse, né? E ele estava decepcionado. Ele estava decepcionado porque ele percebeu que, mesmo depois do milagre que ele viveu, do testemunho que ele intermediou, do Senhor ter se provado como verdadeiro Deus, na verdade o povo manteve o seu coração duro. O povo só foi da boca para fora. Só o Senhor é Deus, desceu o fogo do céu, só o Senhor é Deus. Mas na verdade não mudou nada no coração. E ele desabafa com Deus depois, mais adiante no texto, sobre isso. Era como se aos próprios olhos dele, todo o seu trabalho tivesse sido em vão. Tudo foi em vão, não adiantou nada. Ele nadou e morreu na praia. Ele se esforçou, mas ele não teve resultado algum. Só palavras ao vento, palavras da boca para fora, por parte do povo. E isso gerou uma raiz de amargura no coração dele. E talvez isso se assemelhe com alguns de nós, né? Comigo e talvez com alguém aqui também, né? Talvez como Elias, alguns de nós têm alguma situação, seja no presente ou no passado, né, onde a gente se entristeceu, se decepcionou, se frustrou. E ali foi cultivada uma raiz de amargura, uma fonte de tristeza no nosso coração. Assim como Elias. Mas veja comigo ali dos versículos 4 e 6. Vamos ler de novo. Eu li agora que ele caminhou no deserto sozinho, né? Versículo 4, e ele pediu para si a morte por parte do Senhor. E no versículo 5, em seguida, conta aqui para nós: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Veja que ele não pediu uma restauração.
Ele não pediu um novo ânimo. Ele não pediu um vigor novo. Ele pediu o quê? A morte. A morte. Ele queria morrer. Senhor, eu quero morrer. Me leva. Me leva. E aí o que o Senhor faz? Traz um novo ânimo para ele. Através daquela refeição. Traz novas forças para ele. O que ele faz? O anjo acorda, fala, levanta e come. O anjo não fala, eu vim te buscar. Levanta e come, e se alimenta, e renove as tuas forças. E aí ele olha para o lado e vê o pão cozido e uma botija de água. E aí ele come, bebe, mas dorme novamente. Né? Mas ele tem ali um sustento do Senhor, uma provisão do Senhor sobre si. Quando ele pede a morte, o Senhor traz sustento, traz renovo, traz vida. Mesmo quando ele mesmo pede a morte. Né? E aí dos versículos 7 ao 10, o anjo volta. Né? Diz ali, voltou segunda vez o anjo do Senhor e o tocou e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Às vezes a estrada é longa, né? A estrada da amargura, né? Do sofrimento, ela é longa. Né? E não tem como a gente passar por ela sem o Senhor. E aqui o Senhor oferece essa ajuda, essa assistência para Elias. Levanta e come. Eu trouxe o sustento de novo para você. Eu trouxe a força, um novo ânimo para você novamente. Então se apega com o que eu estou te dando, porque o teu caminho vai ser longo. Não vai ser fácil. Como se ele estivesse dizendo isso para Elias, né? E aí ele segue falando, levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse, que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Depois do sustento que eu te dei, depois da força que eu te dei, o que você está fazendo aqui? E aí ele responde, né? Versículo 10. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. E aí novamente então, vendo a limitação, a fragilidade de Jonas, Deus o fortalece, Deus traz uma segunda provisão para ele, né, num segundo momento. E isso traz forças para Elias atravessar aquele momento, aquele deserto, aquele caminho longo, aquele caminho que seria difícil. Né? Ele fala, o teu caminho será sobremodo longo. E o Senhor, Ele traz a provisão necessária para Elias passar sobre isso, até chegar no monte de Deus. Porque o que ele queria era conversar com Deus. Eu não diria assim, tirar satisfação, não nesse sentido, mas eu entendo que ele queria desabafar com Deus. Ele queria abrir o coração diante de Deus. Ele passou por aquele deserto para ir lá no monte, porque naquela época era num local específico, né? Tinha locais específicos, né? E ele foi lá conversar com Deus. Foi lá desabafar, né? Abrir o coração com Deus. E isso nos ensina algo, irmãos. Isso nos ensina que por mais que nós estejamos fracos e completamente entristecidos, não é pela nossa própria força, mas o próprio Deus nos fortalece para nós nos achegarmos a Ele e expor a situação, expor a tristeza interna e a raiz de amargura que nós estamos passando. Você crê nisso? Amém? Amém? Então sabe o que isso significa na prática? Confissão. Não necessariamente de pecados, mas confessar, abrir o coração diante de Deus. Abrir o coração a Ele, expor diante dEle tudo que entristece, tudo que angustia. Senhor, eu estou chateado, o Senhor está vendo meu coração aqui, não adianta eu esconder, eu estou chateado por causa disso. Eu estou entristecido por causa dessa situação, eu estou decepcionado, eu estou frustrado. Então, Senhor, olha para mim, olha para a minha oração, escuta e me responde. É isso. É isso que o Senhor quer. E Ele próprio nos fortalece e nos ajuda para fazermos isso, assim como Ele deu o pão e a água para Elias atravessar aquele caminho difícil, o caminho longo. Ele mesmo nos fortalece para nós achegarmos até na presença dEle, para expormos aquela situação.
porque Ele é um Deus que se importa, né? Tivemos não uma questão de um problema, mas na questão de detalhes. Tivemos um testemunho aqui na quarta-feira, no culto de oração, de uma irmã que contou um detalhe ali no domingo passado, que ela estava pensando e aí em seguida veio uma pessoa aqui, uma irmã, e supriu aquele pensamento que ela estava, aquele desejo no coração dela. Uma coisa tão simples aparentemente, mas que naquele momento Deus atendeu. E Deus atende, Ele está atento aos detalhes, Ele está atento às coisas que às vezes nós julgamos que são menores, mas Ele está atento, Ele se importa com isso. Mas nós precisamos também apresentar diante dele. Essa irmã apresentou no seu coração: Senhor, eu queria tanto tal coisa, assim, que tal, né? O testemunho aqui com a gente. Em seguida veio uma pessoa e atendeu, né? Supriu aquele pensamento. Deus faz, mas nós precisamos expor diante dele os nossos desejos, as nossas situações, as nossas frustrações, as nossas tristezas, né? E o Senhor mesmo nos ajuda a fazer isso, como eu disse, e no versículo 9, uma prova, uma evidência assim, grandiosa de que Deus está atento ao que se passa no nosso coração, né? Diz o versículo 9, que ali Elias entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Primeiro que assim, será que o Senhor não sabia? É claro que sabia. Mas ele queria escutar. Ele queria escutar, ele deu uma oportunidade ali para Elias abrir o coração. Trazendo para os nossos termos, né? Que fazes aqui, Elias? Trazendo para os nossos termos. O que você precisa me contar, Elias? O que você quer me dizer? Pode falar, estou ouvindo. O que você quer me contar, Rafael? Fala que eu estou ouvindo. Assim com cada um de nós. E aí, de fato, eu falei que Elias passou pelo deserto, por aquele momento difícil, caminhou para conversar com Deus, para desabafar com Deus. Não para confrontá-lo, mas para desabafar, para abrir o coração. E ele chega e ele faz isso. Não contente, ele faz, na verdade, por 2 vezes. Mas vamos ver aqui a primeira, versículo 11, né? Ele desabafa com Deus sobre os seus problemas e as suas angústias. Porque o texto nos diz assim, ó, falei 11, né? No versículo 10, na verdade. Quando o Senhor pergunta: que fazes aqui, Elias? No versículo 10 diz assim, ó, ele respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Não dá para negar que Elias, de fato, ele tinha algumas razões para estar chateado, para estar entristecido e amargurado. Vamos pensar aqui, ó. Ele estava se empenhando no seu ministério, né? Tenho sido zeloso com o Senhor, com o Deus dos exércitos. Mas o povo abandonou o Senhor. Apesar do meu zelo, apesar do meu trabalho, do meu empenho, o povo abandonou o Senhor. Não contente em abandoná-lo, eles destruíram os altares de adoração. Eles mataram os profetas. E eu fiquei só. Solidão tomou conta de mim. Não fosse bastante, eu fui ameaçado de morte. Ele tinha alguns motivos, né? Acredito eu. Não sei se os irmãos concordam comigo, mas eu acho que ele tinha alguns bons motivos para estar chateado, né? Para estar amargurado. E aí o Senhor responde no versículo 11, né? Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Vem aqui para fora da caverna, que eu estou indo aí para a gente conversar. Será que hoje a gente está na caverna? Escondido? Recolhido, retraído, né? Dentro das nossas emoções, da nossa frustração, cultivando ela, adubando ela. Dentro da caverna, né, do nosso coração. Mas assim como o Senhor disse para Elias, eu creio que Ele diz para nós hoje: vem para fora, vamos conversar sobre isso. Sai e põe-te neste monte perante o Senhor, vem aqui, eu quero conversar com você.
E aí, versículos 11 e 12, continuando aqui a leitura, diz o seguinte, ó. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas, as rochas, né, diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, grande e forte. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, versículo 12, um fogo. O que o Senhor respondeu? Com o que o Senhor respondeu a oração de Elias, lá em capítulo 18? Um fogo do céu. E ali passou o fogo diante de Elias, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. E aí, ali o Senhor estava. O Elias percebeu a presença do Senhor ali. Mas o fato é que Deus ele havia se manifestado antes com fogo do céu, literalmente, né? Diante dos profetas de Baal. Então, é de se acreditar aqui que Elias estava esperando algo grandioso. Estava esperando ali uma coisa grande. Nossa, o Senhor, apareceu um grande vento, né? Um tornado. É ali que o Senhor vai estar. Não estava. Não, mas está tremendo a terra, começou um terremoto. Agora, aqui o Senhor vai se manifestar, algo grandioso. Não estava. Depois passou o fogo. Não, o Senhor se manifestou lá para os profetas de Baal com fogo. Então é agora. É a melhor de três, né? É agora. O Senhor não estava no fogo. O Senhor estava na brisa tranquila e suave. Uma brisa suave que soprou e Elias ouviu a voz do Senhor ali. Isso mostra para nós que o Senhor fala de determinadas maneiras conforme a ocasião. Diante do povo, era necessário fogo do céu para que todos testemunhassem. Quando Elias estava sozinho na caverna, não foi um fogo, não foi o tornado, não foi o terremoto. Foi uma brisa suave. Foi um momento de intimidade. Foi um momento em que estavam só ele e Deus. Em que ele chamou Elias para conversar. Vem cá. Vamos conversar sobre isso. E aí, ele ouve a voz do Senhor, ele percebe a presença do Senhor, né? Versículo 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, para que não contemplasse a glória do Senhor e morresse com isso, né? Com o brilho da glória do Senhor. E aí, saindo, ele se põe na entrada da caverna. E eis que veio uma voz e ele disse: que fazes aqui, Elias? Agora que nós estamos sentados aqui, um de frente para o outro, o que você quer me falar? O que você quer me contar? Fala para mim. Fala o que está te angustiando. E aí ele desabafa de novo, né? Na segunda vez, ele repete a queixa exatamente como da primeira. Tenho sido zeloso. Eu tenho me esforçado. O Senhor está vendo que eu estou me esforçando. Mas o povo abandonou o Senhor. O povo destruiu os altares. Mataram os profetas à espada. A solidão está me corroendo. Está tomando conta de mim. E eu estou sendo ameaçado de morte. Ele repete do mesmo jeito a sua queixa. Ela não mudou. Queridos, Deus está atento às nossas emoções. Deus está atento ao que se passa no nosso coração. Deus está atento aos nossos pensamentos. E não apenas Ele está atento, mas Ele quer nos ouvir. Ele quer ouvir a mim e Ele quer ouvir a você. Talvez não seja num momento de fogo do céu. Talvez não seja num momento de terremoto, sim, pegando a figura, né? Mas talvez, muito provavelmente, isso quem sabe é o Senhor, né? Mas com Elias pelo menos foi na brisa suave. Foi no momento entre eles dois, na intimidade, no, como a gente diz, no tete a tete. Só Ele e Deus. Às vezes o Senhor está chamando a gente para conversar de perto, em intimidade a gente não está entendendo. Está esperando algo grandioso, está esperando um espetáculo, está esperando um negócio, vou usar aspas aqui, espalhafatoso.
os sinais de Deus vindo com aquela placa de LED piscando na nossa frente, luminoso. Mas às vezes não é dessa maneira que Deus quer falar com a gente. Quem sabe é Ele. Eu só estou dizendo aqui com base no texto, como foi a experiência de Elias. O Senhor tem a forma de falar com cada um. E veja que essa pergunta, né, que ele faz. Que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo, Rafael, vivenciando essa situação? Por que você está aí? O que está acontecendo? O que está te preocupando? O que está te frustrando? Aí você pega essa frase e substitui o Rafael no meu nome, ou de cada um, e se faça essa pergunta. O que está nos frustrando? O que está nos entristecendo? E essa pergunta aqui eu vejo que não é uma repreensão sobre Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? Você não devia estar aqui. Não. O que você está fazendo aqui, Elias? Tem diferença, né? No jeito de falar. O que você está fazendo aqui, Elias? Com sensibilidade, com a delicadeza, com o amor, tal como a brisa suave. E Elias então faz esse segundo desabafo ao Senhor, no versículo 14, e em seguida o Senhor o responde nos versos 15 e 16, né? Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Depois dessa segunda queixa, então, o Senhor traz ordenanças para ele, traz missões para Elias. Ele fala assim, ó, essa caverna não é lugar para você ficar mais. Você já expôs, já falou para mim o que está acontecendo, você está sendo zeloso, mas o povo me abandonou, destruíram os altares, você está sozinho, estão tentando te matar. Você abriu o teu coração para mim, mas agora não é mais hora de você ficar nessa caverna. É hora de você levantar, voltar no teu caminho e vai fazer o que eu estou te ordenando. Unge, aí ele fala, né? Unge Azael, rei sobre a Síria, Jeú sobre Israel, rei sobre Israel, e Eliseu como teu sucessor, profeta, em teu lugar. Queridos, o Senhor quer que a nossa tristeza seja colocada para fora, aos pés dele. Aos pés dele. Não é aos pés de uma pessoa. Pode ser, na verdade, que você precise de alguém para conversar, mas primeiro o Senhor quer te ouvir. Tem que falar com o Senhor. Se precisar de alguém para abrir o coração, há irmãos na fé, há o pastor, há quem você confiar. Mas primeiro o Senhor quer ouvir. O Senhor. Ele quer nos ouvir contar sobre a nossa raiz de amargura, sobre a nossa angústia. Porque apesar dela, apesar daquilo que nós passamos, Ele tem planos para nós. Ele tem propósitos para cumprirmos. Aqui o Senhor falou para Elias: vai, levanta, você desabafou comigo. Botou essa angústia para fora. Agora levanta, porque eu tenho missões para você. Unge 2 reis e vai ungir o sucessor no teu lugar. Eu tenho propósitos para você ainda. Então o Senhor quer primeiro ouvir a nossa angústia. Porque apesar dela, Ele tem propósitos para nós cumprirmos em nome dEle. Você crê nisso? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero me encaminhar para finalizar aqui. E eu queria que você pensasse comigo sobre a tua vida, sobre as tuas situações de angústia. Talvez seja uma, talvez sejam várias, mas o Senhor conhece a dor de cada um, né? Uma vez eu
Eu escutei assim que é cada um que sabe da sua própria dor. E de fato, né, isso é uma verdade. O irmã Iraides, por mais que eu conte para ela uma situação, ela não pode sentir a dor como eu estou sentindo. Assim como eu não posso sentir a dor da irmã Indeli, por mais que ela me conte, ela que sente. É apenas o relato que nós recebemos, mas a dor é cada um que sabe. Mas o Senhor também sabe. O Senhor conhece. Nós talvez tenhamos conhecimento só do relato, mas o Senhor conhece a própria dor de cada um de nós, como ela é de fato. A verdade nua e crua, né? Mas eu queria que você pensasse comigo, conhecendo a tua dor, a tua angústia, a tua raiz de amargura. Eu queria que você pensasse na seguinte pergunta: o que é maior? A tua dor ou o amor de Deus? Queremos crer que é o amor de Deus. Por maior que seja a nossa dor, o amor de Deus cobre todas as coisas, né? Em nome de Jesus, pela fé, né? Agora pensa comigo. O que é maior? A tua dor ou o teu amor e confiança em Deus? O amor do Senhor é maior que a nossa dor. O nosso amor e confiança nele. Será que o nosso amor pelo Senhor é maior que a nossa dor? Porque eu fui ministrado sobre isso nessa semana. Isso em relação ao Senhor e em relação ao nosso próximo também, né? E muitas vezes as raízes de amargura são por conta de situações com os nossos relacionamentos, né? Mas eu fui ministrado, eu fui confrontado sobre isso nessa semana, que o meu amor, ele precisa ser maior do que a minha dor. Por maior que ela seja. O meu amor precisa ser maior do que a minha dor. O meu amor pelo Senhor e pelo meu próximo precisa ser maior do que a minha decepção e frustração com as situações. O meu amor, ele precisa ser maior do que a raiz de amargura que me leva às lágrimas. Tem hora que é difícil. Mas eu quero citar algo que eu falei há pouco. Quando Elias pede a morte para si, o que o Senhor lhe dá? Ele dá a morte, ele leva Elias. Ele faz o quê? Ele desperta, ele estava dormindo. Ele desperta Elias do sono. E o que ele faz? O anjo. Olha ali, levanta, come e bebe. Ele traz suprimentos, ele traz provisão, ele traz sustento, ele traz renovo, ele traz novo ânimo. Através do pão e da água. E o pão e a água aqui não são por acaso. Não são por acaso, porque o Senhor nos diz hoje que este pão e esta água, aqui no texto que nós lemos, que foram dados para Elias, olha aqui, versículo 6. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu e bebeu, e tornou a dormir. O pão e a água aqui não são por acaso, porque aqui ele está falando de Jesus para nós, e do Espírito Santo. Porque afinal de contas, Jesus é o próprio pão da vida. E a água aqui é o Espírito Santo. Então ele está falando do autor da vida. Quando Elias pede para si a morte, Senhor, Deus Pai, manda o autor da vida, o pão, Jesus, e envia também o Consolador, o Espírito Santo, através da água. E o Senhor então está nos perguntando hoje, irmãos, a mim e a você: que fazes aqui? Cultivando esta angústia. O que está acontecendo? Me conta, eu quero te ouvir. O Senhor está nos chamando hoje. Eu tenho planos para você. Eu falo você de uma forma genérica, está para todos nós aqui, tá? Eu e você. Mas Ele dizendo para nós: eu tenho planos para você, eu tenho coisas para você fazer, pessoas para influenciar, impactar.
Mas você precisa levantar, se alimentar de mim, da minha presença, do renovo que vem de mim, e seguir o caminho que eu tenho para você. Assim como ele fez com Elias. Mas primeiro você precisa me dizer o que você está fazendo aqui. O que fazes aqui? Qual é a tua queixa e a tua dor? Fala para Deus. Quero orar com vocês em nome de Jesus. Se há alguma coisa que alguém foi tocado em relação a esta mensagem, se há alguma situação, alguma circunstância, angústia, alguma raiz de amargura, alguma decepção do passado ou do presente, eu não vou pedir para vir aqui na frente, eu não vou pedir para levantar a mão, não vou pedir para fazer nada. Mas eu peço só que você coloque no teu coração aí diante do Senhor. Assim como o Senhor ministrou a Elias em um momento de intimidade, na brisa suave, naquele momento tranquilo, só os dois. Conversa com o Senhor aí, onde você está. E apresenta a Ele diante dele essa situação, essa amargura, isso que tem te trazido lágrimas, isso que tem te trazido dor. Conta para Ele o que está acontecendo. Como eu também tenho as minhas coisas que eu preciso contar para o Senhor. Eu já tenho feito isso. Aí onde você está, abre o teu coração com o Senhor enquanto nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor com humildade, Senhor. Com o nosso coração aberto. E queremos, em nome de Jesus, aqui dentro de nós, nos nossos pensamentos, no nosso coração, nós queremos expor diante do Senhor essa situação que nos traz angústia, essa raiz de amargura da qual nós precisamos ser libertos, Senhor. Em nome de Jesus. Isso, em cada um de nós aqui, cada um conhece a sua própria dor, e o Senhor conhece todas. O Senhor conhece todas. Mas muitas vezes nós temos sido consumidos pelas nossas angústias, por essas raízes de amargura, Senhor. Mas hoje o Senhor está nos chamando, nos ministrando, Senhor, e nos convidando a conversar com o Senhor. Hoje o Senhor está perguntando a mim e aos meus irmãos: o que fazes aqui? O que é que está acontecendo? Abra o coração diante de mim. Eu creio que é isso que o Senhor está falando a nós hoje. Então nós apresentamos esta questão, esta situação diante do Senhor. O Senhor conhece. Que o Senhor olhe para nós, Pai, para essa dor, para essa tristeza que muitas vezes tem nos consumido, Senhor. Tem tirado nossa alegria, tem tirado nosso ânimo. Muitas vezes o ânimo da vida, Senhor. Não tem feito com que a gente não desfrute de uma vida plena com o Senhor. Olha para a nossa dor, Pai. Que é isso aqui que nós estamos sentindo. Cada um no seu próprio coração está apresentando diante do Senhor. É isso, Pai. É isso. E nos ajuda então, uma vez deixado isso na Tua presença, Senhor, diante do Senhor, que o Senhor nos ajude a nos alimentarmos de Ti mesmo, da provisão que o Senhor nos dá, da força que o Senhor nos dá. Assim como o Senhor fez com Elias. O Senhor o deu pão e água. Nós possamos nos alimentar, de fato, da presença de Jesus, da Sua palavra. Em nome de Jesus, das Suas promessas, Senhor. Para que nós continuemos caminhando, Senhor. Cumprindo aquilo que o Senhor tem colocado para nós como propósito, Deus. Em nome de Jesus. Mas sem o Senhor nós não vamos conseguir. Sem o Senhor nós vamos sucumbir. Sem o Senhor nós vamos ter aquela primeira atitude de Elias. Nós vamos nos assentar e nos vamos nos esconder e desanimar, Senhor. E talvez até mesmo largar as coisas, Senhor. Porque a tristeza muitas vezes tem tomado conta. Sem o Senhor nós não vamos conseguir. Que o Senhor então nos ajude, Pai. Trabalhe conosco. Eu creio que o Senhor pode fazer milagres imediatamente, Senhor. Mas nós cremos também que há processos para todas as coisas.
Talvez não seja hoje que essa raiz de amargura vai ser eliminada, Senhor, mas que o Senhor nos ajude nesse processo, que possamos nos fortalecer em Ti mesmo, Senhor Deus, seja em qual situação for, do presente ou do passado, Senhor. Às vezes tem uma situação que a gente vai esconder lá na caverna, Senhor. Lá na caverna, Senhor, para esconder de todo mundo. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, Deus. E por mais que isso possa estar completamente enraizado, Senhor, nós pedimos que o Senhor remova, Senhor. Remove essa raiz de amargura, remove essa tristeza do nosso coração, Senhor. Essa angústia, para que nós possamos cumprir os propósitos do Senhor e desfrutar da alegria plena do Senhor, que vem do céu para nós. Muito obrigado, Pai. E nós te louvamos hoje, Senhor, por esta palavra. E te agradecemos porque hoje o Senhor nos chama para nos consolar, para nos animar, Senhor Deus, para trazer provisão para nós, para a Tua própria glória. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Pai querido. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus.